Antes de começar o vídeo, vocês viram que no vídeo anterior eu terminei com o alarme tocando aqui, né? Esse aqui é um aplicativo chamado Alarme, alarme com Y no final, né? Que tem como você botar coisas diferentes para garantir que você não vai dormir antes de desligar o alarme, né? No meu caso, eu coloquei, para eu desligar o alarme, eu preciso fazer duas contas matemáticas simples, de mais, menos, divisão e coisa assim. Vamos ver agora o quão bem eu tô de contas. A conta aqui é 84 mais 48. 84 mais 48, a gente tem 120, 132. É isso mesmo? Certo? 53 mais 67. A gente tem 50 mais 60, 110, 110, 120. Pô, eu tô bem, tô bom. Tô bom. Eu tenho que mudar esse alarme aqui, é porque eu coloquei só pra ontem, às 10h30. Deixa eu colocar aqui 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Prontinho, salvar. Tá lá. Mas eu não vou acordar 5 horas da manhã, então deixa eu desligar ele. Pronto. Perfeito. Vamos ver agora o vídeo do Kaká aqui, que aparenta ser bem diferentinho. O meu primeiro Nuzlocke. E tem um desenhozinho muito bonito aqui que vocês não estão conseguindo ver. Olha o desenhozinho muito bonito aqui de thumb, velho. Nossa, putz grilo. Olha essa. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. Já tá, meu querido. Agora pro vídeo. Bora. Aproximadamente 10 anos atrás, num fatídico dia de 2013, um jovem decidiu fazer um desafio. O jovem pequeno Kaká resolveu fazer o seu primeiro Nuzlocke. Se você não sabe o que é Nuzlocke, é simples. É um conjunto de regras impostas na... Foi em 2012? 2011? 2013? Foi 2013, eu tinha 14 anos, depende da data. Deixa eu ver a data que foi. De fazer um desafio. O jovem traz num fatídico... Foi 7 de maio de 2013, eu tinha 13 anos. 13 anos. No dia de 2013, um jovem decidiu fazer um desafio. O jovem pequeno Kaká resolveu fazer o seu primeiro Nuzlocke. Se você não sabe o que é Nuzlocke, é simples. É um conjunto de regras impostas na sua gameplay para tentar dificultar um pouco o jogo que você tá jogando. Nessa época, essa era a maior forma de se desafiar jogando Pokémon. E essa minha gameplay, eu tentei usar algumas regras para dificultá-la. Vamos começar por elas e as que eu decidi utilizar. Foram 7, que não necessariamente são as mesmas que todo mundo usa. No final, quem decide é você, porque você quer se divertir se desafiando. E as minhas regras foram essas. Primeiro, quando o Pokémon for derrotado em batalha, ele será considerado morto e não poderá mais ser utilizado. 2. Eu só posso capturar o primeiro Pokémon que me aparecer em cada rota. 3. Tenho que nomear todos os Pokémon que foram capturados. 4. Meu inicial será escolhido baseado no último dígito do meu ID de treinador. 1 a 3 de grama, 4 a 6 de fogo, 7 a 9 de água e 0 uma escolha livre. Regra 5. O modo de batalha Pokémon será 7. Ou seja, não será possível trocar de Pokémon ao derrotar algum do seu oponente. 6. Caso encontre algum Shiny, ele poderá ser substituído pelo Pokémon que encontrado naquela rota previamente. Em 7º, caso o primeiro Pokémon encontrado... No caso, se você encontrar se você já tiver capturado algum Pokémon, você passa a encontrar um Shiny, você tem permissão de capturar isso. E aí o que você pegou não vai valer, né? Numa rota já tenha sido capturado, ele ou de sua família, ele não conta como o encontro da rota. E eu posso procurar outros até que venha algo novo. E nessa época, qual o jogo melhor pra fazer esse meu primeiro desafio do que o meu primeiro e a época favorito jogo da franquia? Pokémon Emerald. Uma coisa interessante que eu acho nos Nuzlockes é que é um desafio que não tem como você necessariamente cobrar alguém pra fazer, putz, você tá fazendo errado o negócio, que quem coloca as regras é você. Você coloca as regras, você faz do jeito que você quiser, e que nem eu falo, e até mesmo um dos maiores Nuzlockers do mundo, autoproclamado, é o Pokémon Challenge. Ele mesmo fala, se você quiser fazer o Nuzlocke e você tá muito preso, você tá muito preso no negócio, não tem problema você reviver um Pokémon, não tem problema você usar algum cheat, você fazer o negócio, porque a ideia é você se divertir. Mesmo que seja um desafio, um negócio assim, se você tá sentindo que você tá se estressando muito com o desafio de joguinho de Pokémon, deixa mais divertido de qualquer jeito. Isso é uma regra que eu sempre levo. Se você tá se estressando muito com o jogo, alguma coisa assim, usa cheats, usa save state, usa sei lá mais o que, burla as regras mesmo, justamente pra você não ficar entediado jogando um jogo, que o jogo é feito para se divertir. Mas bem, vamos continuar. Esse vídeo, ele vai mostrar essa minha jornada desafiadora que eu postava no YouTube bonito, e que tá privado porque eu falava algumas coisas que não eram muito saudáveis. Então vem comigo pra ver meus erros de iniciante e se eu consigo vencer o meu primeiro Nuzlocke.
Edição maravilhosa, Kaká. Após passar por toda a introdução do jogo, nós podemos finalmente ver quem será o meu inicial que irá nos acompanhar nessa jornada. Torchic. Sobre a nossa regra, com o nosso ID de treinador sendo o número 8, significa que nós teremos um Mudkip. Beleza. Depois de bater num guaxinim selvagem com o meu peixe axolote híbrido, Travou. teremos um Mudkip. Depois de bater num guaxinim selvagem com o meu peixe axolote híbrido, o professor nos dá oficialmente o Pokémon e a oportunidade de nomeá-los. Sim. Para esse desafio, eu tinha escolhido o tema de YouTubers para Olha. nomes, o que com certeza não envelheceu nem um pouco mal. Com isso, eu e o meu novo Pokémon XK. Ah, não. Ele vai colocar... Ele provavelmente vai colocar algum youtuber que deu algum problema, não é? Provavelmente. Eu era muito puxa-saco de gringo. Nós saímos em direção à primeira batalha de rival com a May. Depois de derrotar ela e o calango dela, o professor nos dá as primeiras Pokébolas para pior que que eu possamos não- capturar os Pokémon. Eu não julgo, não. Eu não julgo, tipo assim, você naquela época ser muito puxa-saco de gringo na questão do Pokémon, porque, sinceramente, eu não conheço muitos youtubers de Pokémon naquela época. Eu acho que o melhor, assim, que eu poderia dizer que é o melhor... Não melhor, mas, tipo assim, um dos melhores que tinha naquela época pra você assistir era tipo Noob Gamer, talvez. Não tinha, é porque não tinha muitos youtubers de Pokémon que eu tenha achado. No Brasil, no caso, que eu tenha achado. Então os gringos era a melhor opção mesmo. Pokémon que serão os nossos encontros no desafio. Sendo o primeiro deles, Um Zigzagoon. Zigzagoon. Yay! Eu dei o nome de Move On e segui para a Rota 103, onde o meu On. encontro foi um Poochyena. Já na Rota 102, ela é uma das mais importantes da região por ser o Aham. único lugar possível de se encontrar um Haltz. E o Ah, fato de eu já ter sim. tanto Poochyena quanto o Zigzagoon nessa rota me permitiu ficar tentando o encontro até conseguir um Routes. Perfeito. Até que... não foi o primeiro Pokémon da rota, foi um Wurmple, que então deu o nome de Fawzon. Treinando um pouco off-screen, Fawzon evoluiu para Silcoon, o que significa que para esse desafio teremos uma Beautifly, fizemos tutorial de captura com Oli e seguimos para Petalburg Woods. Sendo antes parado pelo Scott, um olheiro de treinadores que foi chamado de um termo não muito agradável pelo eu de 10 anos atrás. Como eu disse, esses vídeos eles estão privados por um motivo. Na rota anterior à eu quero muito floresta, nós saber encontramos agora. um Taylor, nomeando de Ashbear, e Perfeito. em Petalburg Woods conseguimos um Shroomish, chamado de Pedro 97. Todos Pedro 97. youtubers que não existem mais. Ah, tá. Incrível. Com um time quase inteiro formado, nós fomos para o primeiro encontro com uma das equipes vilãs do jogo. A Team Na Aqua. moral, não existem mais não? Pera aí. Ashbear, Ray 93 Wii. Deixa eu procurar esse Excalizors aqui. Excalizors. Bruce, ele ainda tem Twitter aqui, YouTube, Excalizor. Ele ainda faz vídeo de Pokémon, será? Não sei dizer. Não sei dizer. É, 200 mil inscritos. Títulos não muito chamativos, eu diria. Mais ou menos. É mais de gameplay mesmo, no geral. Quase inteiro formado, nós fomos para o primeiro encontro com uma das equipes vilãs do jogo, a Team Aqua. Um encontro nem um pouco marcante, porque o nosso Mudkip foi o suficiente para solar o Poochyena do Grunt e nos rendeu a Great Ball de prêmio por ter salvado o cientista. Show de bola. Depois de limpar o resto dos treinadores da floresta da rota posterior, nós chegamos em Rustboro City, Só o quero ver quem local vai da morrer futura primeiro. primeira batalha de ginásio. A gente treinou um pouco off-screen para poder conseguir se preparar para o ginásio Roxanne, deixando a nossa equipe inteira no mínimo no level 10, e finalmente conseguimos a nossa Beautifly. Antes de enfrentá-la, nós vamos para a Rota 116, onde nós conseguimos a chance de conseguir um Abra. Um pouco Abra, menos sim. raro que Routes para um Nuzlocke, mas cujas chances são baixas. Olha, E conseguiu agora vem o outro detalhe, que é capturar. teleporte. Se a gente não conseguir capturar ele de primeira, a gente jogou uma Ultra Ball e a gente tem agora o nosso querido Boa. Blame Truth. Mais adiante no Rusturf Tunnel, nós conseguimos um Whismur e derrotamos todos os Bem treinadores tido. das redondezas do ginásio para conseguir evoluir o Excal. Para isso, indo agora enfrentar nosso primeiro ginásio. Com o Excal Vambora. evoluído,
A batalha não deu problema nenhum, tirando o fato do Nose Pass ser naturalmente parrudo e aguentar vários ataques. Mas ele não conseguia dar nenhum dano significativo, então a Stone Badge foi obtida. Boa. Pra prosseguir com a história, nós temos que salvar o Pickle, um Wingle do marinheiro, que foi sequestrado pelo mesmo membro da Team Aqua que nós lutamos na floresta. Quem não aprende com a história está condenado a repeti-la. O que não foi meu caso, porque dessa vez eu solei ele com o Move On. Esse cara também tinha roubado bens da Devon Corp. Então eu consegui isso de quebra devolvendo pro cientista que eu salvei antes, apresentando a gente ao CEO, Sr. Stone, que nos agradece com um Pokéknife, que é o smartphone da época. Ele nos dá uma carta para entregar ao seu filho, Steven, que tá em Dilford, que é o local da próxima insígnia. Que conveniente, não é? Nossa, eu nunca reparei que era o filho dele. É porque eu nunca reparei que o nome dele era Mr. Stone. Mas é, história. Antes disso, nós temos uma batalha contra a May, ela não dá seu telefone, batalha começa, mesmo ficando confusa, a Ash Bear ganha. E a gente consegue então seguir pra Dilford. Beleza. O pai presente e ausente liga pra gente no meio do caminho pra nosso telefone. É meio estranho. Paternidade. E assim a gente chega na cidade. Imediatamente eu vou atrás da Old Rod pra poder pegar um encounter. O primeiro é o Magikarp, chamado de Fear Creds, que é o mesmo Creds que eu uso no meu usuário em todas as minhas redes sociais. Me segue lá. Caraca, na moral? Pô. Maitre Pokémon. Já indo pra Rota 106, eu solo todos os treinadores de lá com o Pedro, porque ele é um Pokémon tipo grama e, bom, tem uma vantagem contra todo mundo. Pera aí rapidinho, deixa eu só procurar aqui rapidinho. Mesmo Creds que eu uso no meu usuário em todas as minhas redes sociais. KK Creds, tá. KK Creds. Pera aí, galera, eu tô fazendo o grande trabalho de procurar o Twitter dele, KK Creds. Tá aqui, seguido, meu querido, tá seguido. Me segue lá. Já indo pra Rota 106, eu solo todos os treinadores de lá com o Pedro, porque ele é um Pokémon tipo grama e, bom, tem uma vantagem contra todo mundo de água. Eu vou direto pra Grand Cave pra cumprir logo com minhas obrigações nessa cidade. Eu pego o time Flash, encontro o Zubat, capturo. Você sabia até que, inclusive, você pular o Brawler nos jogos originais de Hoenn, você entrega a carta pro Steven e aí o barco ele é liberado pra ir pra Slate Port. Mas antes da gente enfrentar o nosso pai lá no futuro, você precisa ter no mínimo as 5 insígnias, então você tem que voltar aqui. Enfim. Eu já cometi o erro de pular esse troço sem querer, porque eu esqueci que eu não tinha enfrentado o Brawler e eu só fui embora. Não tem um tutorial de 5 minutos sobre contest obrigatório, e seguimos com a nossa vida. Beleza. Na Rota 110, onde a gente encontra o Professor Birch, aqui a gente encontrou um Wingull, chamamos de MD, não pesquise esse nome, isso era um youtuber, hoje em dia é outra coisa. Tá bom. Pequeno detour pro outro lado da Rota 103, a gente vai pra batalhar contra os treinadores a fim de treinar. De notável aqui, apenas mais um registro da nossa série de Hacks e Nuzlockes, sempre me causando problema. Dessa vez, com o nosso inicial em Oskiri, mas nós sobrevivemos. Voltando pra 110, nós limpamos os últimos treinadores antes da... Eu odeio Attract depois de ter jogado o Emerald. Eu odeio... Aliás, o Emerald não, o Safari, né? Eu odeio Attract, velho, porque quando eu jogo Attract em algum Pokémon, ele não funciona. De jeito nenhum, ele não para de atacar. Mas quando eu jogo Attract em mim, eu não consigo mais atacar. Fatídica batalha contra a May. A ideia de lead aqui era colocar o Pedro contra esse Wingull para tentar causar um efeito com o Effect Spore. E para nossa sorte, ele foi colocado para dormir. Assim recuperando a vida retirada com o Wing Attack por meio do Mega Drain e o Lead Seed. Em seguida, o Slugma aqui, assim como meu tio que morreu disso, caiu facilmente contra o nosso inicial. O problema é que ele usou Yawn e deixou o Excalibur dormindo. Mas quando o seu Grovyle entrou em campo, quem duelou contra ele foi a nossa Ashbear. E, assim, pelos meus cálculos, ela conseguiria Super resistir Potion. a pelo menos mais um Quick Attack. E ela resistiu com 6 de HP e derrotou ele. Também aprendeu Double Team. Mas chegando em Malville, nós pegamos os itens da cidade, em especial a Macbike, para acelerarmos na velocidade da luz. Como se isso fosse necessário, tendo em mente que como essa série foi gravada pelo eu de 16 anos em 2013, eu obviamente estava jogando no meu GBA no modo turbo, sabe? Sim. Então por isso que as cenas às vezes estão gravadas em 2 FPS, porque eu estou acelerando feito um maluco. Mas Malville é uma cidade com arredores bastante interessantes. Então antes do ginásio nós fomos explorá-los como forma de treinamento. Começando pela Rota 118, limitada pelo uso de Surf, onde novamente eu mostro a minha grandiosa sorte. Eu adoro confusão. O nosso inicial quase morre, mas passa bem. Indo então pra 117, recheada de treinadores, nosso encounter foi um Pior que Meryl. todos os... Eu não entendo porque eu tenho esse azar, que todos os negócios que me impedem de atacar de qualquer jeito sempre vão funcionar, mas quando eu vou usar, não vai.
Attract, Confusion, como é que é o nome daquele? Sand Attack, Mudslap, todos esses que diminuem alguma coisa. Se eu uso, o cara nunca mais, o cara continua a estar acertando de boa, mas se alguém usa pelo menos um em mim, eu nunca mais ataco. É impressionante, impressionante. É uma felicidade que não dura muito tempo, né? Não. Após passar mais tempo do que deveria procurando Black Glasses, a gente volta pra cidade e seguimos pra batalhar contra os Tomei um susto que eu pensei que que o Ashberry ia aparecer. treinadores acima de Malville. Assim, finalizando nossa sessão de treinamento para o Watson. Ok. Com a batalha contra o Wally, Mulvone evoluiu para Linoone, ganha tempo pro ginásio, que é muito bom, e nós enfrentamos o Watson com a estratégia mais milenar possível. O Marstomp, com alguns níveis acima. É um Pokémon tipo Ground e é um ginásio elétrico. Não tinha mistério aqui. Eu dei a sorte dele vir como meu inicial, né? Então, é isso. Mas agora pro desafio de verdade, a família Winstreet. Curiosidade gamer pra vocês. Vocês sabiam que todo Pokémon selvagem ou de treinador normal tem como 4 golpes do seu Pokémon os últimos 4 que ele aprende por subir de nível? Então, como é que é? Pokémon, os últimos treinador normal. Curiosidade gamer pra vocês. Vocês sabiam que todo Pokémon selvagem ou de treinador normal tem como 4 golpes do seu Pokémon os últimos 4 que ele aprende por subir de nível? Então, com isso em mente, eu troquei pro Mulvone pra lidar com o Meditite da avó do Winstreet, já que ela por nível não poderia ter no seu Meditite um golpe... Tá. Então se ela tem nível 18, ela sempre vai ter os 4 últimos ataques que ela aprendeu, até o nível 18. Tá, entendi. Do tipo lutador. E ele foi... O HM Slave já era. prontamente chutado até outra dimensão, porque nesse jogo essa família em específico pode ter itens e movesets personalizados. Eu também não sabia. Marcando então a primeira morte desse meu Nuzlocke. Eu gostava muito do Mulvone, foi a primeira captura desse desafio, e por algum motivo nessa época eu achei que seria uma boa ideia fazer uma montagem de homenagem ao Pokémon que morresse no episódio, de aproximadamente 3 minutos no final do vídeo, usando imagens que não eram minhas, com uma música triste de fundo. Eu também não sei porquê, eu fiz. E aparentemente eu fiz isso com todas as mortes nessa série. Caraca. 2013 era realmente um outro mundo. Mas certeza. um modo sério agora. Alguém morreu e ficou, pessoal. Começamos o próximo episódio, já evoluindo o Blame Truth, usando o meu Link Cable e um outro GBA que eu tinha sobrando. E Ashbear e Pedro também evoluíram. Na Rota 112 eu encontrei o Numel, na Fury Path achamos um Torkoal, é um Pokémon bem comum até, e seguimos pra fora do túnel. Na Rota 113 profetizei... É porque, se não me engano, nessa caverna só tem Torkoal, não é? Acho que é. Encontrar um Spinda. E minhas expectativas foram correspondidas, infelizmente. No fim da rota eu encontrei um Ninja Bot. Ah, é porque nessa área você pode capturar um Skarmory, né? Como seu Coffin, que é uma bomba, ele usou Self-Destruct aqui. Outra curiosidade gamer. Quando ele acerta, ele corta as defesas do Pokémon acertado pela metade. Então, além de ter 250 de dano, ele ainda diminui a sua defesa de bônus e... estourou todo mundo. Ele mata Fozon. Como podem ver, o modo sério não foi muito efetivo e meu mundinho ficou abalado. Pelo menos na montagem de adeus dessa aqui, não foi tão longa, só tinha 1 minuto. Boa. Não tem nada pra fazer em Falarbo, então a gente segue direto pro Meteor Falls, treinando nosso Magikarp e nosso Torkoal, que são os 2 novos membros do time. E aqui também encontramos um Lombre. Na Meteor Falls, além de alguma coisa com Tinhaku e Magma, sei lá, nós encontramos um Solrock, que enquanto eu dizia ter uma chance muito alta de morrer pra um Critical Hit, ele morreu pra um Critical Hit do Excal, Profeta. Tá, poxa. Diversão. Seguindo então, dando uma volta pela região pra poder parar os ecoterroristas que estão tentando... Como é que tá agora? Diversão. Seguindo então... Tá, ok... É, não tá tão ruim. Tem que dar uma upada no Fear Creds e no Ray ali. No geral, acho que tá bem de boa. Dando uma volta pela região pra poder parar os ecoterroristas que estão tentando reativar um vulcão dormente, não sei. Chegamos no Mount Chimney, onde a rinha de cachorro tá rolando solta. Amassamos o Grunt com um privilégio chamado Tabitha e fomos para o Maxi, que, além de jogar o grande adulto Tabitha areia no meu cogumelo umas 20 mil vezes, me fazendo errar todos, tá, não todos, quase todos os Mac Punch. Pois é, né? Pelo menos ele não fez nada demais.
Descendo então a montanha para ir pro próximo ginásio, nós achamos uma Chop chamado de Hayden, que Boa. é um dos Poketubers mais ativos no cenário, e que ainda é ativo, Boa. tipo eu. E finalmente depois disso chegamos em Leverage, aonde a Fenrir nos aguarda. Em off eu choquei o ovo do Wynaut como Pokémon de Leverage e evoluí o Fearcreds para finalmente ele ter uma utilidade. Ok. E hora da batalha contra o ginásio. Eu tenho um Marstomp, que é quase um Swampert, Sim. e um Gyarados. Então eu tava me achando. Ah, não. A ponto de eu decidir apostar na sorte de acertar. Você tá indo com Gyarados no Dragon Rage? Pelo amor de Deus, Kaká de 15 anos, sei lá quantos você tinha. Um golpe quando eu tava sob efeito de Attract. E com a vida suficiente pra morrer. Eu quase perdi o Gyarados. Mas, mais uma insígnia e o Go Goggles pra explorar o deserto. Mas vamos deixar o deserto pra depois. Primeiro pro ginásio do nosso ausente, presente pai. Onde os mesmos treinadores, estando levemente abaixo dos meus níveis, deram muito trabalho. Eles usam muitos itens. Putz, Mas, vamos lá. Norman é uma batalha que é genuinamente perigosa. Sim, Unicamente malditos pelo Klakings. seu Slack. O Pedro era a nossa principal arma aqui, e meu maior azar foi ele não matar esse Spinda de primeira. E ficando confuso logo no primeiro turno. Ah, Como a gente nunca matava no hit, a gente tinha que seguir pro próximo Pokémon ou confuso ou com vida baixa, então eu prefiro confuso. Contra o Vigoroth, foi levemente mais fácil porque o Facade dele não dava muito dano. beleza, show. Mas aqui é onde começa. Slaking. O Linoone, ele é Linoone? bem rápido e tem Slash, que pode dar crítico. Então se a gente não arriscar, a gente vai ficar preso pra sempre no loop onde eu tô Sim. recuperando a vida pra poder evitar um crítico, eu não consigo dar dano suficiente, então eu preciso recuperar de novo e blá blá blá. O Slash normal não mata, mas um crítico sim. Então, tal qual o Gustavo Scarpa, só nos resta rezar. Vai lá, vai lá. Ok. Tá lá, foi. E ele, por algum motivo, Show de usou um foi. Facade ao invés de Slash, é menos assustador, mas ainda assim ruim. Com isso, dois Mach Punch resolveram. E a partir desse ponto é onde veio o Slacking. A gente tinha um problema, tinha que recuperar a nossa vida, e mesmo quase a gente com a vida cheia, a melhor forma de lidar com esse bicho era com Protect, alternando entre seus turnos, ou com minhas incríveis Sim. táticas de Nuzlocke que eu aprendi, ou usando Elite Seed e alternando turnos entre usar poção e atacar. A única coisa era torcer pra gente não tomar um crítico, porque olha o dano desse Facade. Mas, no final, a Sim. gente conseguiu vencer. Boa, Nos boa, garantindo boa. a insígnia, o A-Game Surf, e não teve morte. Assim, liberando metade do mapa pra gente explorar e pegar Pokémons novos. Passando Boas. por aí atrás dele. O meu primeiro encounter fora daqui, usando o Surf, foi um Tentacool, que é forte o suficiente pra quebrar meu repel que eu tava usando. E aí eu mato ele com um crítico. Para perder coisas, eu sou bom, né? Um crítico, de novo. Para continuar a exploração, foi fazer a sidequest de New Malville, pra pegar o Thunderbolt, encontramos Sim. o Magnemite no caminho, que eu sei lá porque eu decidi enfraquecer ele usando um Ember, com um bicho 2 níveis acima, mas que de alguma forma ele não morreu. Então, capturamos. Em Beleza. seguida, a Rota 105, eu consegui uma De segunda alguma chance coisa. para capturar um Tentacool, e na Rota 106, um Wingull. Já que só tinha como achar Wingull ou Tentacool aqui, não tinha o que Ok. fazer. No Abandoned Ship, nós fomos atrás de pegar o Wiseby. Como a gente tava bem de nível, eu fui só upando quem tava mais fraco, deixando o Pedro The Pedro. quase morrer de novo. Depois, acabando de batalhar contra todos os treinadores das rotas aquáticas do ocidente inteiro de Hoenn, nós treinamos o nosso time inteiro para seguir para Fortree. No caminho pro Weather Institute, eu capturei um Electrike e um Oddish. Já no prédio, nós ganhamos dos recrutas do Team Aqua com facilidade, e a sua admin Shelly não foi diferente. E o cara que me ajudou a escrever esse roteiro, o moderador das lives, o Pedro, ele pediu pra vocês deixarem nos comentários qual versão da Shelly vocês gostam mais. E ele deixou também bem claro que tem uma resposta correta. Então, eu não Tá. sei também qual a resposta correta na mente dele. Mas tá aí. Mas deixa eu ver quais seleção da Shelly tem. Eu imagino que eles estejam falando dos remakes também, né? Vamos ver. Shelly. Pokémon Emerald aqui. Shelly do Pokémon Emerald. Tá, então é isso aqui. A gente tem essa Shelly aqui. Do Pokémon Emerald. Né? No caso, essa daqui. Tá. E a gente tem essa daqui. Cara,
Das duas, sinceramente eu gostei mais do cabelo dessa daqui, velho. O cabelo dessa daqui tá bem, eu acho que tá bem mais bonito, cara. Então eu vou de Shelly do remake. Shelly do remake. O Cast Form que a gente ganha aqui, infelizmente, não conta por ter a mesma localização daquele Odys que a gente pegou antes, mas pelo menos a gente pode pegar o item dele. Antes da gente chegar em Forte, nós temos uma outra batalha contra a Mei, que vai ganhar o Fly. Prosseguiu da mesma maneira que todas as outras. Ela não apresenta dificuldade. A cidade não tem nada além de ginásio que está sendo bloqueado por um Kekon invisível, e seria muito conveniente se ao lado da rota que a gente tem aqui da cidade, cujo Pokémon capturado desse encounter foi uma Tiena, tivesse, sei lá, um garanhão, um jovem rico, herdeiro e solteiro pra me ajudar com isso. Oi, Steven. Ele dá pra gente o Devil's Scope, e com isso a gente pode batalhar contra o Winona. Batalhando contra os treinadores do ginásio é finalmente nosso inicial evoluir pro seu estágio final. E, o Pokémon que eu tenho medo. Senhoras e senhores, olha só os olhos desta besta. Nós temos um Swampert. Se você acha que a Winona foi mais um ginásio que eu só apertei botão e ganhei, você estaria completamente certo. A Ice Beam ajudou muito. Depois eu só segui pra Lily Cove, batalhando apenas contra alguns treinadores, e na rota 121 eu achei um Shuppet. Show. Em Lily Cove fica o Dá pra pegar um banetezinho. supermercado, que insira seu patrocínio aqui. Alguém patrocina o vídeo, por favor. Carrefour. Que isso aqui em Hoenn, mas pra entrar nele temos que batalhar contra a Mei. Outro fun fact. Em Ruby, Safira e Emerald, essa é a última vez que você batalha contra ela. E ela não tem o seu inicial evoluído por completo. Incrível. Muito maravilhoso, né? Além de ser character design, atrapalha a sua Pokédex. Antes da gente ir acabar com a palhaçada dos malucos do Mount Pyre, a gente passa na Safari Zone pra pegar o encounter... Não, 4? Tá, por que não 4? Temos um Nato, um Girafarig, um Highhorn, e aqui tinha um Fanfi. E ele fugiu. Eu não era muito bom. No Mount Pyre nós encontramos um Vulpix, e a Team Aqua tá aqui também por algum motivo. Nós roubamos alguns túmulos, derrotamos alguns recrutas e descobrimos que o Art, ele roubou uma orbe ancestral da região, mas ele não foi o primeiro a fazer isso. Quem não sabe fazer copia, né? Mas a idosa responsável por guardar as orbes que controlam Pokémon capazes de destruir uma região inteira, que é uma excelente ideia, ela entrega pra gente o Magma Emblem, que permite a gente acessar a base do Team Magma. Lembra daquele recruta que tava parado numa pedra aleatória na descida do Mount Chimney? Pois é, eu também não. Mas aparentemente a base é ali. Uma base tão bem cuidada que tem Pokémon selvagem nela. Inclusive o nosso encounter daqui, que é um Graveler. Bom. Vamos lá. Se vocês sabem como é que funcionam Gravelers, pra surpresa de todo mundo ele não explodiu. Tem uma batalha contra o Tabita nesse lugar, mas literalmente parece um Vert qualquer, então eu não percebi, completamente ignorável. A batalha contra o Maxi é considerada um pico de dificuldade, mas só pra quem é ruim. O meu maior inimigo é confusão, mas ainda assim é resolvível. No final, ele ainda consegue acordar o Groudon. O negócio é que o jeito que o Kaká fala, velho, parece muito que a cada batalha alguém vai morrer, só que ninguém morre. Que deu pé pra Arceus, sabe-se onde... Pera. Aqui não existe Arceus ainda. Como é que a gente fala essa frase? Cadê a lagartixa? Não. E deu pé pra Arceus, sabe-se onde... Pera. No final, ele ainda consegue acordar o Groudon. Que deu pé pra Arceus, sabe-se onde... Pera. Aqui não existe Arceus ainda. Como é que a gente fala essa frase? Cadê a lagartixa? Eu tenho certeza que esse sumiço não vai ser um problema depois. Antes da gente ir atrás do Art, nós temos que ver ele roubando um submarino. Já que na base dele também nós temos um encounter que, diferente do Graveler de antes, esse explodiu. O Electrode foi de arrasta pra cima. Depois nós derrotarmos o recruta, depois o outro recruta e o outro recruta, com os mesmos Pokémon, nós chegamos no ADM, o Matt, que não passou despercebido por ser a última batalha desse lugar e tem uma exclamação na cabeça dele. No ADM. Mas ainda assim, não foi muito difícil. Tá bom então. O caminho pra Moss Deep é onde começa a metade coberta de água da região de Hoenn. Aqui, por ali, fica Show Cave, onde a gente encontra um Spheal. E numa montagem de treinamento de 4 minutos entre o vídeo anterior e o dessa parte, eu fui atrás de vários encounters. Eu fui atrás da Super Rod, o Claw Fossil, a gente capturou um Chapido, um Starion, um Trapinch, um Sandshrew, e a gente derrota todos os treinadores que tinham pulado até então, pra ir pro ginásio. Porque é o seguinte, aqui os treinadores não oferecem perigo, mas Tate e Liza são uma história diferente. Eu ainda bato na tecla de que eles são muito fáceis. Nunca tive problema. Que bom que eu treinei.
Porque o level deles ainda assim estavam bem próximos aos meus. E com o Zato usando Calm Mind, começou a complicar tudo. Sim. Piorando ainda mais quando ele conseguiu diminuir minha defesa com Psychic. Ao menos no mesmo turno nós resolvemos. O problema é quando o Solrock entrou em campo e a gente precisava recuperar HP, a gente teve que tentar um Hydro Pump, porque senão a gente não tinha como dar dano. E Hydro Pump tem uma chance alta de errar. Pela nossa sorte, a gente acerta. Mas, infelizmente, ele não sobrevive com 1 de HP. É um momento ótimo. O Solrock começa a absorver luz para usar Solar Beam, mas eu arrisco tudo usando o Surf pra matar ele antes de me atacar e atacar os 2 Pokémon em campo, antes de vir, então, o último Pokémon. O Lanturn sozinho, daqui pelo menos foi mais fácil de resolver, porque é 2 contra 1. Todo o nosso treinamento foi recompensado pra ninguém morrer durante essa batalha. É agora que a história começa a pesar. Primeiramente, a Team Magma resolve invadir a filial local da NASA pra roubar combustível fóssil de foguete pra jogar no vulcão perto da base deles e fazer entrar em erupção. Mas que porra... Enfim, o nosso amado Steven Ferreira... Não questione o Team Magma, é um bom plano. Ferreira não tira o chapéu para ecoterrorista e pede nossa ajuda para uma batalha em dupla contra Max e Tabitha. E uma das coisas mais legais que essa geração trouxe são batalhas em dupla com um treinador extremamente forte. Sim. Eles até fazem isso de novo em Heart Gold Soul Silver com o Lance. E eu sempre vou falar que deviam ter mais batalhas em dupla na franquia. Eu não vou comentar muito sobre a batalha em si, porque a Cupcake levantou o Curse algumas vezes e resolvemos o problema com vários Body Slam. Como recompensa, ele nos entrega o HM Dive e a gente pode ir atrás do Team Aqua, que quer acordar o Kyogre dormente no fundo do mar pra ele... Segue o roteiro. Peraí, ele quer afundar a região inteira. Sim. Mas que cara... Segue Nossa, o olha que roteiro. bonitinho o fundo do mar, né? Legal. Eu gostava disso. Eu achei um Wailmer aqui na Rota 127 como um encounter e um Corsola na 128. Antes de a gente ir pra Seafloor Cavern, eu resolvo passar em Soltópolis pra poder registrar o lugar e depois usar Fly e voltar pra cá. Aqui embaixo O que incrivelmente não faz muito sentido, aparentemente, né? Porque é embaixo de uma caverna, Soltópolis, e você só pode entrar com o Dive, mas tem um monte de gente lá também, e você consegue entrar lá com o Fly e não faz sentido. Região a gente encontra um Clamper como nosso encounter. E um outro fato gamer. Você sabia que o Clamper segurando um Deep Sea Tooth tem potencialmente um Special Attack maior do que o de um Mega Mewtwo Y? O maior Special Attack de todas as gerações até então. O Mega no caso, e o Clamper também. Pois é. Na Seafloor Cavern, novamente, é só batalhar contra vários recrutas e a Shelly. Ela não foi nenhum problema. O Art, no entanto, resolveu me tirar pra palhaço. Ele trocou, ele me deixou confuso, que... Pela primeira vez não foi no primeiro turno, só no segundo. Nossa, olha só que legal. Uau, ainda que teve um Swagger. Faz muita diferença. Mas o Excalibur não estava de saco cheio de ficar confuso, então ele resolveu. Mas ainda assim, ele consegue acordar o Kyogre, que causa chuva intermitente na região. Bad Engine, Hoenn virou Inglaterra. Depois de tanto o Art quanto o Max perceberem a bosta de ideia que eles tiveram, demorou um pouco, eles vão pra Soltópolis pra tentar consertar. E o Steven aparece, oi querido. Ele também vai pra Soltópolis e esse é o nosso próximo destino. E quando a gente chega lá... Ih, eu me enganei. Soltópolis é aberta, faz sentido, pai. Eu, como um grande espertão, eu resolvi logo direto pro Skypillar, porque, né, eu já sei, né, o que a gente tem que fazer. Mas quando eu chego lá, o que acontece? Tá a porta tá trancada. Porque eu tinha que falar com o Wallace primeiro. Kaká, mestre Pokémon em tempo integral. Eu já entendi porque eu mudei meu nome. De volta a Soltópolis, por algum motivo, só Kaká, mestre Pokémon agora? Cave of Foraging, chegando lá, ele nos explica que há um terceiro Pokémon super ancestral que reside em algum lugar. É o Skypillar. Quem poderia imaginar, não é? Quem poderia imaginar? Já na torre, a lagartixa azteca gigante vazou e assim que a gente chegou perto, então, o que me faz pensar... o Rayquaza ele já sabia pra onde ir, por que a gente teve que vir até aqui? Tava dormindo, pode acordar ele. É um preguiçoso, né? Aí a gente volta pra Soltópolis, só pra ver ele gritando com o Groudon e o Kyogre, e ele, pronto, pode voltar pra dormir. Ou será que não? Curiosidade sobre esse jogo, o Rayquaza é capturável antes de fazer o Juan. Sim. E é exatamente o que eu fui fazer agora. Uma Master Ball, depois ele vai pra box. Eu normalmente não uso lendário, então ele nem deve ser dali. Finalmente, indo pro último ginásio, como eu sou bom nesse jogo, eu fiz o puzzle de primeira sem errar e fomos direto pra batalha. Como eu me conheço,
Sabendo do meu histórico durante essa gameplay, eu começo com uma Percy Berry no Pedro. E olha só, eu estava certo. O Love diz que usa Attract no primeiro turno, e depois usa Water Pulse e Sweet Kiss. A gente consegue usar um Leech Seed, e isso já garante que a gente não vai sofrer durante toda a batalha. Beleza. Eu fico lá, e o Leech Seed dá mais dano. Porque se eu fosse depender de eu dar dano direto... Ai, que coisa boa que é o track. Tá, o Silly é o segundo. Ele era muito tanque que aguentava todos os hits que eu dava. Além de me deixar confuso todo turno. Mas de pouco em pouco deu pra pelo menos dar dano. O Wishcash e o Crawdaunt foram os bichos menos difíceis, porque ou eles erraram ou não atacar. Mas o maior desafio mesmo foi o Kingdra, que era muito chato. Ele aumentou a evasão com o Double Team. E mesmo eu conseguindo congelar ele uma vez com Ice Beam, ainda demorava. Porque eu errava todos os golpes consecutivamente. Quando ele tava com a vida no vermelho, eu sabia que ele ia recuperar com item. Então eu tive que usar um Ether pra poder continuar usando Ice Beam. E depois eu descobri que, olha só que legal, não adianta eu dar um status nele, porque ele tem Rest. Ele tem Rest. Essa batalha demorou 9 minutos de um vídeo. E eu tava acelerando. Eu tive que ficar torcendo pra eu acertar todo o turno. O que não acontecia. E ele continuava usando Double Team. Ele ainda, assim, tudo com uma mistura de confusão do Water Pulse com eu errando. Tá uma tristeza esse até troço, que... na moral. Não. Eu tava simplesmente a um crítico de morrer. Sim. Que veio logo no turno seguinte. E ele continuava usando Rest. Eu sinto que aqui, esse ponto na história da minha vida, foi onde minha calvície começou. E isso acontece em Nuzlocke. Trademark. Marca registrada. Depois desse acontecimento aqui, foi uma sucessão de eu errando e eu ficando confuso. Errando e ficando confuso. Eu não posso perder o X-Cal. Principalmente porque ele é o único que aguentava bem os golpes do Kingdra. E aí que tá. Eu não podia ficar enrolando. Então, ele usou Rest e foi onde eu decidi só tentar atacar. Ok, primeiro vamos desconfundir. Ok, beleza. Por um turno só. Sinceramente, se não fosse Nuzlocke, nada disso aconteceria. Se eu fosse contar, eu tenho certeza que eu fiquei mais vezes confuso e mais vezes errei do que eu acertei. Na batalha? Sim. Na vida? Talvez em tudo? Eventualmente, o X-Cal se provou superior. E bom, com 8 insígnias em minhas mãos, a região tá salva. Nos restando apenas o maior desafio de todo treinador, a Liga Pokémon. Entrando na caverna, nós temos o nosso último encounter, que é um Hariyama. A Victory Road tá cheia de treinadores, então a gente vai... E olha, o Wally, ele é um ótimo treinador, ele conseguiu chegar até aqui. Olha, a primeira vez que você tá falando dele. No entanto, não é lá essas coisas. O primeiro dele é um Altaria, que levantou um Dragon Dance no primeiro turno, que fez eu ter que trocar pra X-Cal. Dá logo um Ice Beam pra poder a gente não brincar aqui, porque é um Altaria. No Rosélia, a gente lidou com a Cupcake, que me parecia uma péssima ideia agora olhando pra trás, porque ela tava 8 níveis abaixo. Ela tomou muito dano pra ser um Torkoal contra uma Rosélia. E, assim, a Delcare mesmo com o Pedro tendo seu ataque reduzido, eu consegui derrotar em 2 golpes. E aí, chegou o momento. A Gardevoir já entrou em campo usando o Future Sight, enquanto a gente trocava pro nosso Gyarados. O problema maior era que, de novo, Double Team. Flashback de guerra do Juan que acabou de acontecer. E o pior daqui, a combinação de Psychic e Future Sight. Sim. Aqui eu comecei a temer a batalha. Porque, assim, é difícil. O Gyarados, no entanto, ele tinha Bite, então dava pra gente tentar não morrer. O problema maior era que a gente precisava ficar contando o turno pra aguentar o Future Sight e o Psychic. Então, enquanto tinha um Gardevoir que ele usou Double Team. Ele usou agora Calm Mind? O seu tá piorando, tá ok. só piorando. Zé. Não é como se a gente fosse morrer se ele desse um... Depois de...
Que tristeza é a vida. Tu passa o Gardevoir e nos dá um crítico no segundo turno contra o Excal. Ele consegue um drop de defesa especial. Já dá pra sentir que a gente tá chegando no limite desse nosso primeiro Nuzlocke de verdade, né? Ninguém mandou num... Eu evitei usar o Rayquaza. A gente no final desse turno, a gente sabe que a gente vai tomar um Future Sight. Uhum. E a gente tá com o Excal, que tá com drop de defesa. E eu não tinha um outro bicho que podia entrar aqui, então é ele que vai ter que ficar em campo. Quem passa por isso, passa por qualquer coisa. Com certeza. Eu falei isso naquele vídeo e são palavras que vão voltar contra mim mais tarde. Derrotando os demais treinadores aqui nessa rota maldita, chegamos, enfim, às portas da Liga Pokémon de Hoenn, onde o nosso último desafio aguarda. Nosso time final para a liga é composto por Pedro, o Breloom, Excal, o Swampert, Blametruth, o Alakazam, Ashbear, Asuelo, Cupcake, o Turco e a mais nova adição, Arlong, o Sharpedo. A gente deixa pelo menos no nível 51 todos os Pokémon para poder eles terem uma média assim ponderada com tudo que a gente vai enfrentar aqui dentro. A liga sempre começa num level bem baixo e termina num level bem alto. Então, teoricamente, tá balanceado. O primeiro desafio é o Sidney, o especialista em Pokémon tipo sombrio, cujo time não é nenhum problema para o Pedro. E quando eu falo que não é nenhum problema, o vídeo, ele tem 3 minutos e 30 segundos. Tá puxa. Entendido? O vídeo que eu postei tem isso. A batalha começa no minuto 2. E a gente usa Sky Uppercut e derrota todo mundo no hit só. Tá 1 minuto de vídeo. 2 batalhas. Pois é. A próxima na fila é a Phoebe, uma especialista em Pokémon do tipo fantasma, onde o nosso novo membro, Arlong, teoricamente era pra brilhar. Mas que depois de um curse, eu troco pro Excal. Ele absorve o Thunderbolt do segundo Bayonet, e eu simplesmente esqueço e termino tudo com o próprio Excal. Em seguida, nós temos a Glacia, a mestra do tipo gelo. Os seus dois Cilio me lembraram o Sidney. Pela dificuldade não, é porque eles foram derrotados pelo Pedro com o Sky Uppercut. Mas, em seguida, entrou o verdadeiro perigo, que é o Warren. Lembra que eles são Pokémon do tipo gelo, e o Pedro, ele é grama. Mas ele também não aguentou o golpe e o resto da batalha você já sabe como foi. 5 golpes, 5 acertos, 5 Pokémon derrotados e 2 sweeps pra conta do Pedro. Agora vem o Drake, que é onde começa a complicar de verdade. O chefe da Elite Four, seu Pokémon tipo dragão é tudo que resta entre eu e o campeão. O seu Shelgon consegue atrasar a batalha acertando um Double Protect, mas ele é congelado por um Ice Beam do Excal e é derrotado logo em seguida. A Altaria tem o mesmo destino, mas, bom, depois vem o detentor dos flashbacks, o Kingdra. E esse aqui não tentou nem brincar com o Double Team. Ele acertou logo um crítico e quase leva o Excal, mas depois de muitos ataques nós conseguimos derrotá-lo. Sem ódio no meu... Não quero flashback. Com o Flygon, ele é mandado logo em seguida, a gente cai para um Ice Beam, e o seu mais forte Pokémon, Salamence, como um bom dragão que é mais uma vítima do raio de gelo. Abrindo assim o caminho pra gente enfrentar o treinador mais forte da região de Hoenn. Oi, Wallace. Ele recebeu a gente reconhecendo eu e meu time como os salvadores da região, que a gente é, né? E assim a gente começa a última batalha do nosso desafio, que vai decidir se eu consigo ou não vencer o primeiro Nuzlocke que eu fiz no YouTube. Vamos lá, ele começa com o Wailord e contra ele a gente começa com o Blametruth. Ele consegue acertar um Shockwave crítico e manda a baleia pro Ártico, o que já começou muito bem. Com certeza nada vai dar errado. E em seguida vem o Tentacruel, que teoricamente ele seria fácil para um Alakazam, mas ele consegue sobreviver a um Psychic. E olha um outro fato game, pra quem não sabe, nessa geração, todos os ataques do mesmo tipo são ou físico ou especial. E vamos lá, o Alakazam tem 45 de defesa. 100 e sei lá quanto da defesa especial. Então ele não pode tomar um golpe físico, porque senão ele pode morrer. Nossa, porque esse é o problema, velho. O Alakazam é forte pra caramba, mas ele tem a defesa de papel, velho. A gente quase. Não foi tão difícil assim. Não foi. Mas pelo menos pra que esse susto? Mas então, mesmo ele curando, ele não consegue sobreviver a 2 ataques psíquicos seguidos. Então entra o Ludicolo, que usa o Double Team. Inclusive, a gente teve que trocar o Excal correndo, porque accuracy baixa e o Excal não se dão muito bem. Mas a gente tem a Ashbear, que tem Aerial Ace, que nunca erra. Metade do time dele já foi de uma vez. Então aparece Milotic, que é seu Ice, e a gente não pode brincar jogando direto o Excal pra batalha. Ele é recepcionado pelo Toxic, e
Assim, vamos lá, uma batalha longa essa parte Ok. aqui. Entre Sério? cura dos dois Pokémon, usando Toxic e spamando Earthquake, o X-Gal consegue derrotar ela com um pouquinho de sofrimento. E fazendo até o mesmo com seu Whiscash, que tem Hyper Beam. Por fim, o último Pokémon dele, o seu Gyarados, entra em campo. E como ele tem uma fraqueza vezes 4 elétrico, eu acho que um golpe seria o suficiente pra Será? derrotar ele sendo o mais rápido possível. A gente troca pro Blametruth, que toma um Earthquake na cara. Ele consegue sobreviver. Ok. Lembrando que ele tem aquela defesa minúscula. Então aqui é só a gente usar o nosso Shockwave e sei lá, nossa vitória finalmente. Ou não. O Gyarados sobrevive exatamente com 1 de HP. Usando um outro Earthquake. E matando o Alakazam. Ele vai se curar agora, né? Eu tentei, eu queria muito. Ele sobreviveu com 1 de HP. Ash Barrett então entra em campo com o Quick Attack, que consagra a gente campeão Yes! da região de Hoenn. A gente não conseguiu sair ileso da liga, mas eu consegui, pelo menos sim, vencer o nosso primeiro Nuzlocke. Isso aí. Ele só acaba, só. Interessante. Então é isso, minha gente. Meu cabelo tá uma bosta. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreva, que tá parecendo aqui do lado. Yeah!